Você coloca a coleira no seu cachorro todos os dias. É algo automático, não é? Pegar a guia, prender no pescoço dele e sair para o passeio. Milhões de donos fazem isso neste exato momento ao redor do mundo. Mas e se eu te dissesse que esse gesto simples, que você repete há anos com tanto amor, pode estar causando um dano irreversível na respiração do seu melhor amigo? E o pior, você só vai perceber quando já for tarde demais. Antes de você fechar este vídeo achando que é exagero, me dê apenas alguns minutos. Porque o que você está prestes a descobrir pode adicionar anos de vida ao seu cão, e eu não estou brincando. Vamos começar com uma história real. Maria tinha um Lhasa Apso chamado Thor. Cachorro feliz, cheio de energia, aquele tipo de cão que vibra quando vê a coleira porque sabe que vai passear. Todo dia, às 6 da manhã, eles faziam a mesma rota pelo parque. Thor puxava um pouco, como todo cachorro animado faz, e Maria achava fofo. Ela nem apertava muito a coleira, sabe? Era uma daquelas de couro macio, cara, comprada numa pet shop de luxo. Se alguém perguntasse, ela diria que cuidava do Thor como se fosse um filho. E ela realmente cuidava. Mas aos poucos, Maria começou a notar algo estranho. Thor começou a tossir. No começo, ela achou que ele tinha engasgado com água. Depois, achou que era uma gripe. A tosse era estranha, parecia um ganso gritando. Você já ouviu um ganso? É um som áspero, meio metálico. Thor fazia esse barulho toda vez que ficava empolgado, toda vez que bebia água rápido demais, toda vez que Maria colocava a coleira nele. Mas o pior aconteceu 3 meses depois. Num dia comum de passeio, Thor parou no meio da calçada. Simplesmente parou. Ele tentava respirar, mas o ar não entrava. Ele abaixou a cabeça, esticou o pescoço, e Maria viu o pânico nos olhos dele. Ela correu para o veterinário. E foi lá que ouviu uma frase que a destruiu: seu cachorro está com colapso de traqueia. A coleira que ele usa todos os dias agravou a condição. Infelizmente, o dano já está feito. Agora, você pode estar pensando, mas meu cachorro não tosse desse jeito. Isso não vai acontecer com ele. E eu quero muito que você esteja certo. Mas aqui está a verdade que a maioria dos veterinários não tem tempo de explicar durante uma consulta de 15 minutos. O colapso de traqueia não acontece de uma hora para outra. Ele é silencioso. Ele é progressivo. E quando você finalmente percebe os sintomas, a estrutura da traqueia do seu cão já foi comprometida. Então me responde uma coisa com sinceridade. Quantas vezes por semana você usa coleira no seu cachorro? Todos os dias? 2 vezes por dia? E ele puxa, mesmo que só um pouquinho? Se a resposta for sim, você precisa entender exatamente o que está acontecendo dentro do pescoço dele neste exato momento. Porque não é sobre ser um dono ruim. É sobre não saber. E agora, você vai saber. A traqueia do seu cachorro é um tubo. Parece simples, mas é uma das estruturas mais importantes do corpo dele. É por onde o ar passa dos pulmões para fora e de fora para dentro. Sem ela funcionando perfeitamente, não existe vida. Esse tubo é feito de anéis de cartilagem, tipo aqueles anéis de plástico que você vê em mangueiras de jardim. Eles mantêm a traqueia aberta, rígida, para o ar fluir sem obstrução. Mas esses anéis não são sólidos. Eles têm um formato de C, e a parte de trás é fechada por uma membrana macia, quase como uma fita elástica. Essa membrana é flexível de propósito, para permitir que a traqueia se mova quando o cachorro engole comida ou late. O problema começa quando você coloca uma coleira ao redor do pescoço dele. Toda vez que ele puxa, mesmo que levemente, a coleira pressiona exatamente em cima dessa traqueia. E o que acontece? Os anéis de cartilagem, que deveriam ser firmes, começam a ficar fracos. A membrana que fecha o C começa a ceder. Com o tempo, meses ou anos de pressão repetida, esses anéis começam a achatar. Eles perdem o formato. E quando isso acontece, a traqueia literalmente desaba para dentro. Imagine tentar respirar através de um canudo que está sendo esmagado. É isso que seu cachorro sente. E aqui está a parte que vai te assustar de verdade. Você não vê isso acontecendo. Não tem sangue. Não tem ferida. Não tem nada visível. O que você vê é um cachorro normal, feliz, que simplesmente começa a tossir de vez em quando. E você ignora. Porque tosse é normal, certo? Errado. Aquela tosse é o primeiro grito de socorro. É o corpo dele dizendo: algo está errado. Me ajuda. Mas como a maioria dos donos nunca ouviu falar de colapso de traqueia, eles acham que vai passar sozinho. E não passa. Só piora. Porque toda vez que você coloca aquela coleira de novo, toda vez que ele puxa para cheirar uma árvore, toda vez que ele se empolga ao ver outro cachorro, a pressão aumenta. A traqueia se achata mais um pouco. E o dano se torna irreversível. Em casos graves, o cachorro precisa de cirurgia. Uma cirurgia cara, arriscada, que coloca as tens de metal dentro da traqueia para mantê-la aberta.
E mesmo assim, muitos cães nunca voltam a respirar normalmente. Eles vivem, mas vivem cansados, ofegantes, tossindo. Você quer isso para o seu cão? Claro que não. Então me escuta até o final, porque eu vou te mostrar exatamente como evitar isso. Agora você deve estar se perguntando, mas eu conheço 1000 pessoas que usam coleira e os cachorros estão bem. E sim, é verdade. Nem todo cachorro desenvolve colapso de traqueia. Mas alguns fatores tornam o risco muito, muito maior. Primeiro, o tamanho. Cachorros pequenos são as maiores vítimas. Raças como Yorkshire, Poodle Toy, Chihuahua, Lhasa Apso, Shih Tzu, Pomerania. Por quê? Porque a traqueia deles é minúscula. Enquanto a traqueia de um Golden Retriever tem o diâmetro de uma moeda de R$1, a de um Yorkshire tem o diâmetro de uma caneta. Qualquer pressão ali é amplificada. É como a diferença entre pisar num cano grosso de esgoto e pisar num canudinho. O canudinho vai ceder muito mais rápido. Segundo fator, idade. Cachorros de meia idade e idosos têm cartilagens mais fracas. É o mesmo motivo que faz humanos idosos terem joelhos que estalam. As estruturas do corpo perdem rigidez com o tempo. Então, se o seu cachorro tem mais de 7 anos e você ainda usa coleira, o risco é dobrado. Terceiro, obesidade. Se o seu cão está acima do peso, ele já tem dificuldade para respirar. O excesso de gordura pressiona os órgãos internos, incluindo a traqueia. Adicione uma coleira a essa equação e você tem uma bomba relógio. E o quarto fator, que muita gente não sabe, genética. Algumas linhagens simplesmente nascem com traqueia mais fraca. É como alguém que nasce com predisposição a diabetes. Não é culpa do dono, mas se você não tomar cuidado, o problema se manifesta. Então, como você sabe se o seu cachorro já está sofrendo com isso? Porque, veja bem, se você esperar ele desmaiar no meio do passeio como aconteceu com o Thor da Maria, você esperou demais. Existem sinais precoces, e você precisa conhecer cada um deles. O primeiro e mais óbvio é aquela tosse de ganso que eu mencionei. Os veterinários chamam de tosse de buzina. É seca, áspera, e geralmente acontece quando o cachorro está excitado ou depois de beber água. Se o seu cão tosse assim e você vem ignorando, por favor, pare. Segundo sinal, ele engasga do nada. Você está assistindo TV, ele está deitado tranquilo, e de repente ele levanta e começa a engasgar como se tivesse algo preso na garganta. Mas não tem nada. É a traqueia colapsando momentaneamente e ele tentando forçar o ar para passar. Terceiro sinal, ele respira mais rápido e mais forte que o normal, especialmente depois de esforço leve. Se uma caminhada de 10 minutos deixa ele ofegante como se tivesse corrido uma maratona, isso não é normal. Pode ser coração, pode ser pulmão, mas pode ser traqueia. Quarto sinal, ele se recusa a deitar de determinada forma. Alguns cachorros com colapso de traqueia começam a dormir sentados ou com a cabeça elevada, porque deitar comprime ainda mais a traqueia e dificulta a respiração. E o quinto sinal, que é o mais assustador, gengivas roxas ou azuladas. Isso significa que ele não está recebendo oxigênio suficiente. Se você ver isso, não espere. Corre para o veterinário. Literalmente, corre. Mas aqui vai a boa notícia, e eu prometo que existe uma solução simples que pode salvar a vida do seu cachorro hoje mesmo. Você não precisa de remédio caro. Você não precisa de cirurgia. Você só precisa mudar uma coisa: pare de usar coleira. Troca por um peitoral. Eu sei que parece óbvio demais para ser verdade, mas é sério. Um peitoral distribui a pressão pelo peito e pelos ombros do cachorro, longe da traqueia. Quando ele puxa, a força é absorvida pelo corpo todo, não pelo pescoço frágil. É a diferença entre usar um cinto de segurança que atravessa o peito ou um que atravessa só o pescoço. Qual você acha que é mais seguro? Exatamente. E olha, eu sei que muita gente tem resistência ao peitoral. Ah, mas ele puxa mais com peitoral. Ah, mas é mais difícil de colocar. Ah, mas ele não gosta. Tudo isso é desculpa. Porque no fim das contas, o que você prefere? 3 segundos a mais para colocar o peitoral ou assistir o seu cachorro lutar para respirar nos próximos anos? A escolha é sua. Mas eu vou te dar uma dica: se o seu cachorro já foi diagnosticado com colapso de traqueia, o peitoral não é opcional. É obrigatório. E mesmo que ele nunca tenha tido problemas, se ele é de uma raça de risco ou se ele tem o hábito de puxar, o peitoral é a prevenção mais inteligente que você pode fazer. Agora, vamos falar de uma coisa que ninguém comenta mas que faz toda a diferença: como você passeia com o seu cachorro. Porque não adianta nada você trocar para peitoral se você continua deixando ele puxar feito um cavalo de corrida. O ideal é ensinar o seu cão a andar do seu lado, sem tensão na guia. Eu sei que isso exige paciência e treino, mas não é impossível. Toda vez que ele puxar, você para. Você só volta a andar quando a guia estiver frouxa. Pode levar semanas, mas funciona. E sabe por quê?
Porque você está ensinando que puxar não leva a lugar nenhum, mas andar calmamente leva a todos os lugares. Além disso, evite guias retráteis. Eu sei que são práticas, mas elas incentivam o cachorro a puxar constantemente porque ele aprende que quanto mais ele puxa, mais corda sai. Usa uma guia fixa de 1,5 m, no máximo 2 metros. E segura com as 2 mãos quando ele estiver excitado, para você ter mais controle. Outra dica de ouro: se você vê outro cachorro se aproximando e sabe que o seu vai surtar de felicidade e puxar, não deixa isso acontecer. Encosta na parede, pede para ele sentar, e só deixa o encontro acontecer quando ele estiver calmo. Pode parecer chato, mas você está protegendo a saúde dele. E tem mais uma coisa que quase ninguém fala, mas que eu preciso que você saiba. O colapso de traqueia não afeta só a respiração. Ele afeta a vida inteira do cachorro. Um cão que não respira bem não brinca direito. Ele se cansa rápido, então ele para de correr. Ele para de pular. Ele para de interagir com outros cachorros porque o esforço é demais. E aos poucos, você vê aquele cachorro vibrante se transformando num cachorro apático. As pessoas acham que é velhice, que é preguiça, mas na verdade é dor. É desconforto. É o corpo dele gritando que algo está errado. E o pior de tudo é que isso podia ter sido evitado com uma mudança tão simples como trocar a coleira pelo peitoral. Então, se você está assistindo esse vídeo e reconheceu algum desses sinais no seu cachorro, eu te imploro, não espera mais. Marca uma consulta com o veterinário amanhã mesmo. Pede para ele auscultar a traqueia. Pede um raio-x se necessário. Porque quanto mais cedo você descobre, mais fácil é controlar. E enquanto isso, vai numa pet shop hoje e compra um peitoral. Não precisa ser o mais caro. Só precisa ser do tamanho certo e bem ajustado. Se você não sabe qual escolher, pede ajuda para o vendedor. Fala que o seu cachorro tem ou está em risco de ter colapso de traqueia. Eles vão te guiar. Agora, eu quero falar diretamente com você que está se sentindo culpado. Talvez você já sabia disso. Talvez alguém já te avisou e você ignorou. Talvez o seu cachorro já está doente e você está se culpando por cada passeio que você deu com a coleira. Escuta, culpa não muda o passado. O que você pode fazer é mudar o presente e o futuro. A partir de hoje, você sabe. E saber é poder. Você tem o poder de não deixar isso piorar. Você tem o poder de ajustar, de cuidar, de compensar. O seu cachorro não te culpa. Ele nunca vai te culpar. Ele só quer estar do seu lado, seja respirando fácil ou com dificuldade. Mas você pode dar a ele o presente de respirar fácil. E isso começa com uma decisão consciente. Nunca mais uma coleira no pescoço dele. É simples assim. Antes de eu encerrar, eu quero deixar uma coisa muito clara. Este vídeo não é sobre causar pânico. Não é sobre fazer você se sentir mal. É sobre informação. Porque a maioria das pessoas que machuca o cachorro sem querer faz isso por falta de conhecimento, não por falta de amor. E agora você tem o conhecimento. Você sabe que a traqueia é frágil. Você sabe que coleiras podem causar dano irreversível. Você sabe quais são os sinais de alerta. E você sabe qual é a solução. Então, o que você vai fazer com essa informação? Vai compartilhar com outros donos de cachorro? Vai avisar aquele seu amigo que tem um poodle e usa aquela coleira enforcadora de metal? Vai finalmente investir num peitoral decente? Porque eu vou te contar um segredo. A maioria das pessoas vai assistir esse vídeo, vai achar interessante, e vai continuar fazendo exatamente a mesma coisa. Porque mudar hábito é difícil. Porque comprar um peitoral novo dá preguiça. Porque treinar o cachorro a não puxar exige paciência. Mas você não é a maioria das pessoas. Se você assistiu até aqui, é porque você realmente se importa. E eu confio que você vai fazer a coisa certa. Então aqui está o meu pedido para você. Primeiro, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se ele te abriu os olhos para algo que você não sabia, deixa um like. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas, e quanto mais donos souberem disso, menos cachorros vão sofrer. Segundo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana eu trago informações como essa, coisas que podem literalmente salvar a vida do seu cão. E terceiro, e talvez o mais importante, vai lá nos comentários e me conta. Me conta se o seu cachorro já teve colapso de traqueia e como você está lidando com isso. Me conta se você ainda usa coleira e se pretende mudar. Me conta se você reconheceu algum dos sinais que eu mencionei. Eu leio todos os comentários, e muitas vezes as histórias que vocês compartilham viram temas para os próximos vídeos. Então, por favor, não fica só assistindo e sumindo. Encourage Come Go. Vamos criar uma comunidade de donos informados, de pessoas que escolhem o conhecimento em vez da ignorância. Porque no fim das contas, o seu cachorro depende de você. Ele não pode pesquisar no Google. Ele não pode escolher entre coleira e peitoral. Ele não pode marcar a própria consulta no veterinário. Você é a voz dele. Você é a proteção dele.
E agora você tem todas as ferramentas para proteger a respiração dele pelo resto da vida. Então vai lá e faz a coisa certa. Eu confio em você. E o seu cachorro também.